A gente tem mais uma entrevista hoje aqui no Morning Show. Tá movimentado esse programa. Ufa! Ufa! O assunto agora é saneamento básico. Antes de eu anunciar aqui o nosso convidado, vamos conferir para a gente poder calçar esse papo, essa entrevista, numa reportagem feita brilhantemente pela Marcela Lorenzetto. Solta pra gente aí, Murilo. Quem vive em regiões centrais de grandes megalópolis como São Paulo, talvez não saiba que mais da metade do esgoto gerado no Brasil não é tratado. São pelo menos 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável. A quantidade é aproximadamente a população de um país como o Canadá. E mais, 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto. É quase metade da população do país. Hoje, a região Nordeste tem apenas 34,73% do esgoto tratado. A pior situação é nos estados do Piauí e Maranhão, onde apenas uma em cada 10 casas está conectada na rede de coleta. As consequências da ausência de saneamento são diversas. Sem água tratada e coleta de esgoto, o Brasil adoece. As más condições abrem caminho para a exposição a vírus, bactérias e ao agravamento de epidemias. Crianças são as mais prejudicadas. Diarreias e desidratações causadas pela ingestão de alimentos contaminados, por exemplo, podem interferir até no crescimento. A ausência de saneamento também contribui para a poluição de recursos hídricos, além de interferir na qualidade do ar e da limpeza urbana. Até a produtividade do trabalhador brasileiro está associada ao esgoto. O mais recente ranking elaborado pelo Instituto Trata Brasil, que avalia as 100 maiores cidades do país, revela que entre os municípios com piores índices de saneamento básico estão capitais, como Belém, Natal, Manaus e Porto Velho. No começo de junho, o Senado aprovou o marco regulatório para o saneamento básico no país. A proposta abre caminho para a exploração privada desses serviços. A medida gera controvérsias. Por um lado, os defensores da ideia dizem que haverá melhora do setor e maior cobertura para a população. Já críticos alegam que companhias privadas vão querer operar apenas em locais mais rentáveis, como os grandes centros, deixando de lado cidades menores e mais afastadas. Tá aí, olha, a partir dessa realidade mostrada pela Marcela Lorenzetto, a gente vai falar de um assunto que é o saneamento básico aqui com a gente no estúdio, tá? O presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, a quem eu já dou as boas-vindas aqui. Seja bem-vindo, muito bom ter o senhor aqui para falar sobre um assunto também crucial para a nossa saúde. Eu que agradeço, uma honra sempre estar aqui na Jovem Pan para falar sobre esse assunto tão importante e tão esquecido. Como é que é o trabalho de vocês, para começar? Como é que é o trabalho de vocês no Trata Brasil? Por favor, Edson. O Trata Brasil ele é formado por entidades da sociedade civil, empresas, autoridades, médicos, enfim, pessoas e entidades ligadas a essa causa, que é uma causa tão difícil. E o nosso trabalho principal é levantar estudos, estatísticas, mas também promover o debate nas comunidades mais vulneráveis e junto ao Congresso Nacional. O senhor diria que a situação do saneamento básico no Brasil ainda é como é, dramática, como vimos na reportagem aí, porque o tema também não é aquele tema que cresce aos olhos do eleitor, que não rende voto? Exatamente. A situação do saneamento no Brasil é vergonhosa, para dizer pouco, né? Porque a autoridade não gosta de investir muito nesse tipo de infraestrutura, é uma obra enterrada, pouco visível, não dá para explorar tanto do ponto de vista eleitoral, e do outro lado o cidadão ainda é pouco preocupado com isso. Como a gente aperta a descarga e a gente não vê para onde vai aquilo, a gente às vezes nem percebe que muitas vezes vai parar no rio e volta para a gente na forma de doença. Então é uma mistura de despreparo das autoridades e também do próprio cidadão. Quais são as regiões mais problemáticas? Eu estou aqui pensando também, muita gente se ilude achando que toda a capital já tem resolvido o problema de saneamento básico. Isso é verdade? São Paulo, por exemplo, ainda ainda passa por esse tipo de problema? Então, esse ranking das 100 maiores cidades, ou seja, 40% da população brasileira mora nessas 100 cidades. Então, aí tem muitas capitais que tem zero, muitas vezes, de coleta e tratamento de esgoto, como Porto Velho, por exemplo. Belém do Pará tem uma quantidade muito pequena ainda de saneamento. Manaus ainda falta muito também
Então, São Paulo, que é o estado mais rico, com a melhor empresa de saneamento, que é a Sabesp, ainda tem um desafio no tratamento do esgoto ainda. Então, nós temos ainda quase 40% do esgoto da capital que falta ser tratado. Então, avançou muito em água, praticamente todo paulistano tem água, a coleta de esgoto avançou bastante na região metropolitana. Mesmo o tratamento de esgoto aumentou, mas ainda tem desafios, aí os rios mostram isso, né? O senhor falou aí da invisibilidade dos sintomas, né, do saneamento básico, né, que não é tão perceptível assim para a população, mas quais são, então, os principais problemas, como que isso afeta as pessoas na prática? Bom, qualquer lugar que você visite, que o esgoto corre a céu aberto, que o esgoto está mais próximo das pessoas, o que você primeiro identifica é um grande número de doenças, principalmente parasitoses, diarreias, problemas de pele, problemas com rato, que é leptospirose, problema de caramujo, que é esquistossomose, doenças que a gente lia na infância, continuam assolando a gente, né? E as doenças do Aedes aegypti também agora, né? Porque o mosquito se adaptou a esse cenário caótico de falta de saneamento e quando a gente, há anos e anos atrás, precisava de uma caixa d'água, de água limpa para o mosquito, hoje ele bota o ovo numa tampinha de garrafa PET com água suja. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do problema que a gente vive. Então, a falta de saneamento, ela está na base de muitos dos problemas que as cidades vivem e do custo que as prefeituras pagam, porque isso desemboca na saúde pública e a gente sofre como cidadão e as prefeituras pagam o custo de não ter feito essa infraestrutura tão elementar. Mas em relação ao ponto de vista legislativo, a gente tinha a MP do saneamento que caducou, veio outra proposta no lugar e o que ela inclui? O que ela abarca? Então, é importante falar então para todo mundo por que surgiu esse novo marco regulatório. Foram 2 anos de discussão ainda com o governo Temer, que queria saber por que o saneamento não andava na velocidade que o Brasil precisava, se já tinha uma lei há 10 anos. A lei é de 2007, então 12 anos agora. E todas as entidades foram chamadas em Brasília, e o Trata Brasil também, e nós demos uma série de ideias e surgiu uma nova redação para a lei. Qual é o grande ponto de polêmica nisso? O governo viu, nós precisamos de mais de 400 bilhões de reais só para resolver a água e esgoto. Nessa situação fiscal que o Brasil tem, é impossível imaginar que o poder público vai fazer isso. O governo federal não tem, municípios e estados não têm. Então o governo federal disse, precisamos trazer o setor privado para dentro dessa infraestrutura, como a gente fez com a energia elétrica, como a gente fez com a telecomunicação. Só que aí surgiu um grande lobby dentro do Congresso para vetar isso, principalmente de medo de que o setor privado tirasse espaço das empresas públicas, o que é impossível. 96%, 94% dos municípios brasileiros são atendidos por alguma empresa pública. Então, nunca a empresa pública vai deixar de existir. A ideia era trazer parceiros privados com recurso novo, com tecnologia, dar competitividade, modernidade para esse setor. Mas isso foi visto de uma forma errada, muitos governadores entraram nessa discussão e as 2 medidas provisórias acabaram caindo por falta de tempo de voto. E agora é um projeto de lei que está rodando no Congresso. E havia essa previsão para 2033, para que isso tivesse resolvido? Chegou-se a discutir que esse prazo não vai dar? O Plano Nacional de Saneamento, que foi promulgado pela Dilma no final do governo dela, previa 20 anos para resolver o problema, 2014 a 2033. É impossível. Se a gente continuar nesse ritmo, nós estamos falando de 2050, 2060, para ter água na torneira, esgoto coletado e tratado. Então o Brasil tem um compromisso interno, que é 2033, e tem um compromisso com as Nações Unidas, que é 2030. Esses compromissos são cumpridos? Porque eu tenho a impressão, 2 impressões, na verdade, você me corrija se eu estiver errado, porque sou leigo no assunto. Mas eu tenho a impressão de que, a maioria dos brasileiros não sabe o que significa saneamento básico. Parece sempre aquela coisa que é dita a cada eleição, mas ninguém sabe efetivamente o que isso significa. E coisa número 2, os políticos continuam não investindo em saneamento básico porque não são obras que são vistas, como, sei lá, viadutos ou rodovias. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido sim. Primeiro, o cidadão, quando a gente fala saneamento básico, é um termo técnico, como você disse bem. Quando a gente fala água e esgoto, aí o cidadão entende. Se ele tem água na torneira, ele tem. Se ele não tem, ele anda, que nem temos milhares de brasileiros que não têm água e que andam 5, 6 quilômetros todos os dias só para buscar água para beber. Isso é muito comum no semiárido brasileiro. E do outro lado,
ele não entende por que o esgoto tem que ser afastado. Porque a água suja é um poderosíssimo transmissor de doenças. Claro. E isso, nós vimos casos recentes que a imprensa divulgou, uma mãe falando que o filho foi internado 30 vezes já com diarreia. O filho tem 10 anos de idade. Quer dizer, esse é um tipo de impacto que atrapalha depois toda a educação, a renda, o trabalho, isso é... E é um ciclo, porque você não sabe o que vem, né? Porque a partir de uma educação bem feita, bem estruturada, a pessoa cria condições para entender determinadas coisas e não colaborar para que para que o saneamento básico já tão carente ou até inexistente, como o senhor falou, piore ainda mais a condição dela de vida, né? Através de doenças. Então, mas eu queria finalizar com o senhor falando a respeito de um evento que vai ter aqui em São Paulo, vai ser no final do ano, em novembro, chamado World Toilet Summit, é isso? Isso do que se trata? O Encontro Mundial do Saneamento. O que será discutido? Todas as questões políticas? Isso, a 19ª edição, então já aconteceram 18, primeira vez na América Latina, uma iniciativa do Trata Brasil, da Organização Mundial, World Toilet Organization, Governo do Estado e Sabesp. Nós estamos trazendo para o Brasil e para São Paulo, serão personalidades do mundo todo, especialistas do Brasil e do mundo, para discutir essa falta de saneamento na América Latina, a falta de banheiros. Nós temos 4 milhões de brasileiros que não têm banheiro. Então, é uma iniciativa aqui que nós esperamos que seja um sucesso e que as pessoas participem. Certo. Então, em novembro... 17, 18 e 19 de novembro, 17, aqui no Hotel Renascença, aqui ao lado na Avenida Paulista. E as inscrições em breve serão abertas. Quem quiser mais informação no site do Trata Brasil, tratabrasil.org.br. E temos aí patrocinadores e empresas que estão nos ajudando. Está aqui, então, o presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, conversando com a gente no Morning Show. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma honra e sempre à disposição lá do Trata Brasil. Um grande abraço a todos.